Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é 29 de dezembro, domingo, e a igreja celebra a Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Domingo é dia do Senhor e que alegria para cada um de nós começarmos este dia meditando a palavra de Deus. Este domingo em que nós celebramos, terminando ali a oitava de Natal, celebramos esta graça da festa da presença da Virgem Maria, de José e do Menino Jesus no meio de nós. Por isso, comece esse dia já meditando a palavra de Deus, estando em comunhão com toda a nossa igreja, na liturgia daquilo que a igreja nos oferece, deixando que a Sagrada Família ela penetre o nosso coração através do verbo encarnado, que é a sua palavra, e que possamos também comunicar este verbo, comunicar essas palavras aos nossos amigos, parentes, nossa lista de contatos, de transmissão, aquelas pessoas que têm essa sede da palavra de Deus, mas também aqueles que estão mais distantes. Por isso é muito importante a divulgação da Lexio Divina. Por isso, a cada dia eu faço esse convite, já na manhã, antes de você começar a meditar a palavra de Deus, aproveita agora esses minutinhos, enquanto eu estou só explicando, manda esse link para a sua lista de contatos, divulga para os seus amigos, divulga para aquelas pessoas que você tem no coração que precisam ser transpassados pela palavra de Deus. Depois deixa o seu comentário no vídeo, escreve lá qual é a graça nesse dia da festa da Sagrada Família ou qual o seu pedido de oração e intercessão para que a nossa comunidade, os nossos irmãos também que acompanham o Alexio, possa rezar e interceder. E não deixe de dar o seu like. O nosso vídeo cada vez mais, a cada like que nós vamos dando, ele vai se tornando mais ainda conhecido, ele vai subindo ali na nossa lista e outras pessoas podem ser alcançadas. Desde já eu também quero agradecer profundamente a você que tem sido fiel ao longo de todo esse ano, ao longo desse mês, ao longo da semana, ou você que está chegando pela primeira vez. Então, os nossos membros de vida, os nossos membros de aliança, os nossos amigos do Verbo, você que é esse evangelizador, esse divulgador da palavra de Deus. Estamos quase terminando o nosso ano, hoje é dia 29, falta 2 dias para encerrarmos o nosso ano de 2024, mas que possamos dizer, este ano a palavra de Deus ela foi um norte na minha vida, ela me acompanhou. E neste dia, como eu falei, é festa da Sagrada Família, e a Sagrada Família é o modelo de amor e cuidado, de obediência à vontade divina. Que sejamos também seguidores desse modelo, cada um de nós. A liturgia da palavra de hoje nos traz na primeira leitura, retirado do livro do Eclesiástico. Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados. Evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos, e no dia em que orar será atendido. Quem respeita o seu pai terá vida longa, e quem obedece ao pai é o consolo da sua mãe. Meu filho, ampara o teu pai na velhice, e não lhe cause desgosto enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele. Não humilhes em nenhum dos dias de sua vida. A caridade feita a teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados. E na justiça será para a tua edificação. Então, a leitura de hoje, retirada ali do livro do Eclesiástico, ela vai desenvolver o quarto mandamento, que é amar, acolher, que é honrar os pais. E ele vai dando toda uma instrução, tanto do que os filhos devem viver para com o pai e com a mãe. E é bonito porque ele vai dando as características, Aquele que honra o pai confirma a autoridade da mãe. Quem honra o pai alcança o perdão dos pecados. A primeira graça. Depois ele vai dizer, quem respeita a mãe é como alguém que ajunta tesouros, uma segunda graça. Depois, quem honra o seu pai terá a alegria com seus próprios filhos. E no dia que orar será atendido. Outra graça é que respeita o seu pai terá vida longa. E quem obedece o pai é o consolo de sua mãe. Então é bonito porque o livro hoje vai nos exortar a essa obediência, a essa honra do pai e da mãe, que faz parte do mandamento que nós somos convidados a viver. E depois ele vai exortar que quem vive tudo isso, no final, na velhice, deve mais ainda cuidar e proteger os seus pais. O livro hoje vai fazer essa exortação a cada um de nós, a cuidarmos dos nossos pais na velhice, a termos paciência e sermos compreensivos com eles. E o Senhor nos dará a recompensa. Então, neste dia importante da Sagrada Família, você que ainda tem seu pai, sua mãe presente, ou talvez não esteja mais, mas reza
aonde quer que esteja, né, por eles, reza por aqueles que estão no céu intercedendo por você, para que sejamos também alcançados por esta graça da intercessão dos nossos pais. O salmo de hoje é o Salmo 127. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos é de viver, será feliz, tudo irá bem. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião cada dia de tua vida. Então, felizes são aqueles que temem o Senhor, já diz o refrão do Salmo. Então, peçamos a graça, se queremos entrar nesta alegria, nessa alegria feliz do Senhor, de buscarmos temê-lo, a Deus, de seguirmos, de ser fiel, de seguirmos e trilharmos o seu caminho, como diz o próprio salmista hoje. E será abençoado todo aquele que teme o Senhor. Falávamos mais cedo de sermos abençoados e protegidos daqueles que que obedecem, que honram o pai e a mãe. E hoje o salmista vai nos convidar também, aqueles que temem ao Senhor. Será abençoado cada dia da tua vida. Então, procuremos não desagradar e ferir o coração de Deus. Sabemos que temos essa tendência natural, humana, de muitas vezes ferirmos o coração de Deus. Mas quanto mais procurarmos reparar, sermos fiéis ao Senhor, com certeza o Senhor nos abençoará. A segunda leitura de hoje ela é retirada da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. Por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. Se um tiver queixa contra o outro, como o Senhor vos perdoou, assim perdoai-vos vós também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual fostes chamados, como membros de um só corpo. E sede agradecidos, que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e ademonstrai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais, em ação de graças. Tudo o que fizerdes em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus. Por meio dele, dai graças a Deus, o Pai. Esposas, sede solícitas para com os vossos maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. Pais, não intimideis os vossos filhos, para que eles não se desanimem. Então é interessante porque a carta hoje, de São Paulo, ali aos Colossenses, São Paulo vai primeiro nos fazer uma recomendação. Ele vai dizer que é importante, sobretudo, sermos revestidos de sinceridade, misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência. Então, a primeira graça que ele nos pede é sermos revestidos dessas virtudes, destes dons. Para quê? Para que possamos suportar uns aos outros e perdoarmos mutuamente. Então, não é só sermos um suporte daquele que, eu tenho que suportar o irmão, mas o suporte que carrega, que sustenta, que está ao lado, que vai até o fim. E, sobretudo, somos convidados a perdoar. E perdoar de forma mútua, O perdão é dado e o perdão é recebido. E ele vai dizer por quê? Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos vós também. Então, todos nós somos convidados a entrar nessa atitude de perdão e misericórdia, porque se o Senhor nos perdoou, se fomos alcançados pelo seu perdão, ele já nos perdoou dos nossos pecados, nós devemos também exercer o perdão. Não devemos ter direito de guardar a mágoa ou rancor no nosso coração, mas somos convidados a entrar nesse movimento de perdão uns com os outros, porque Deus já nos perdoou. E aí a frase-chave do Evangelho de hoje: amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. O que é que nos une, irmãos, uns com os outros? Nos une primeiro com o Senhor, é o amor. Porque uma vez que amamos o Senhor e recebemos, somos emanados desse amor por Ele, somos capazes também de dar ao outro. E esse é o convite que o Evangelho, que a leitura faz a cada um de nós hoje.
É esse convite, é esse amor perene, né? É esse vínculo dessa perfeição, que é o amor com cada um de nós. E o finalzinho da leitura, depois São Paulo vai fazer uma exortação ao esposo, à esposa, aos pais, aos filhos, algumas recomendações que ele nos dá, que é muito importante. E o finalzinho da leitura, pais, não intimideis os vossos filhos, para que eles não se desanimem. Então, essa é a graça do encorajamento, no qual São Paulo hoje faz também aos pais, para com os filhos, para que os filhos não se desanimem, mas sejam confirmados, sejam educados na boa direção. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Lucas. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passado os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados, e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agistes assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Então, o evangelho de hoje vai narrar, né, ali a perca e o reencontro do menino Jesus, né, José e Maria, que estavam com ele no templo, e ao voltar para casa, depois de 1 hora, se deram conta, de um dia melhor, se deram conta que Jesus não estava ali na caravana. Eles voltam, regressam, e só 3 dias depois, que vai simbolizar realmente esses 3 dias dessa passagem da morte e da ressurreição do Senhor. Então, 3 dias depois, eles reencontram Jesus no templo. E quando Maria vai dizer: Filho, estávamos angustiados, ele, muito sabiamente, vai dizer: Não sabeis que devo estar na casa do meu pai. Então, a gente vê essa prefiguração de Jesus, que já ali na sua infância, aos seus 12 anos, já vivia a sua missão, o seu mistério de receber tudo do Pai. A sua missão queria já se iniciar ali aos 12 anos de idade. Então, que neste dia, peçamos ao Senhor a graça de também, né, entrarmos nessa escuta atenta e obediente à voz do Pai, assim como o menino Jesus, que obedecia já aos 12 anos à voz do Senhor. Que tenhamos também essa mesma atitude, que o nosso coração esteja voltado a essa graça de escutarmos o Senhor e de fazermos a sua vontade. Tenhamos um belo domingo neste dia da Sagrada Família. Peçamos a intercessão da Sagrada Família por cada um de nós, para os nossos familiares. Um feliz e santo Natal, já nos aproximando para a grande festa, a grande virada do nosso ano. Tenhamos um belo domingo e que Deus os abençoe.